salva almas até no purgatório, meus irmãos. Qual é o ministério que chega nesse nível? A pregação precisa da assembleia. Ficaria estranho de nós estar fazendo um ensino aqui e não ter ninguém aqui, né? E a gente dizer, bom, faça o ensino porque todos os que não estão aqui serão beneficiados. Não serão. A palavra de Deus é clara. São Paulo fala em Romanos 9 que a fé vem do ouvir. Então é preciso estar ali, precisa estar diante da assembleia. O pregador precisa pregar para alguém. O músico também. Não tem sentido no músico cantar e não ter uma assembleia para ser atingido por uma música profética, por uma música ungida, porque pela audição da música, que também é uma pregação, Deus converte o coração. Qualquer outro ministério, se você for ver, exige a presença da pessoa no mesmo recinto. O ministério de intercessão é bem o contrário. Só é intercessão quando a pessoa ou o objeto da intercessão não está presente. Porque se você ora aqui pela pessoa, já não é mais intercessão, é ministério de oração, cura e libertação. A intercessão ela é caracterizada pela ausência do objeto pelo qual nós intercedemos. Então, se eu vou interceder por uma pessoa, essa pessoa não está presente quando eu estou intercedendo, entende? E Deus encontra essa pessoa assim ou não? Sim. Mesmo o intercessor não sabendo onde está o endereço dela, ainda assim Deus encontra. A palavra tem um exemplo muito clássico sobre isso. Está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 9, quando Saulo teve a ideia de entrar em Damasco e destruir os cristãos de Damasco. O que aconteceu? Ele tinha toda a autoridade do exército romano, ele era um comandante do exército romano. Não bastando isso, ele procurou também a autoridade da igreja na época. A palavra vai dizer que ele foi aos príncipes dos sacerdotes pedir permissão para entrar nas sinagogas e retirar dali todo cristão. Então São Paulo foi revestido de toda a autoridade humana para fazer o que quisesse, levar preso e matar. Nessa cidade havia muitos cristãos, e eu acredito que quando souberam que Saulo estava indo para aquela cidade, muitos deram no pé. Mas pelo menos há o registro de um que ficou. A palavra vai dizer, a partir do versículo 10 do capítulo 9, que Ananias estava orando ali. E Ananias orava por Damasco, para pedir que aquela cidade fosse liberta, né? Quando Ananias ora e pede a Deus que livre Damasco de Saulo, o que acontece? Saulo estava próximo da cidade, ele encontra uma luz muito forte, a palavra relata assim, ele fica cego, cai do cavalo, e vai dizer assim a palavra: Saulo ficou trêmulo e atônito, não via, não comia, e ele estava numa situação de morte. Irmãos, nesse momento Ananias podia parar de rezar, já tinha alcançado o que ele queria. Só que Deus, como eu estou dizendo para você, Ele vê, além da pessoa que você está orando, a intenção real pelo qual Ele quer que você ore. Ananias, naquele momento, tinha uma atenção real para ele, que era a lista, né? Ele sabia que estava chegando ali Saulo, então ele, claro, ele ia orar por essa intenção, pedindo para Deus livrar Damasco. Quando ocorre o fato dele ter caído do cavalo, ia morrer, Ananias continua orando, e Deus fala para Ananias que era preciso, olha só, que ele fosse no local aonde estava a pessoa pelo qual ele orava. Deus diz assim: vá até a rua direita, na casa de Judas, lá encontrarás Saulo, ele está orando.
para isso, para Ananias. E aí Ananias vai dialogar de novo com Deus, mas Saulo é justamente esse que eu estou orando para que ele morra, ou para que ele esteja a milhares de quilômetros daqui. Foi para isso que eu me posicionei em oração. Basicamente ele fala isso para Deus, como todo intercessor aqui vai falar, né? Se por acaso se encontrar numa situação dessa. E aí Deus diz assim: vai, porque este será para mim um grande na igreja. Eu farei muito na vida de Saulo. E no versículo 17 a palavra vai dizer assim: Ananias foi. Ananias foi. Daqui um verbo importante para o intercessor. O intercessor não fica parado naquela atitude de oração que ele recebeu em primeira instância. O intercessor, ele vai além. Ele ora por aquela situação aparente, mas ele não se conforma apenas com aquela situação aparente. Vamos supor que você está orando pela chuva no São Paulo. Começou a chover e todo mundo para de rezar. Será que Deus não quer falar nada com essa situação que o intercessor precisa ouvir e orar pelo fato específico pelo qual Deus permitiu que ficasse esse tempo sem chuva? Ou basta para nós chover e está tudo bem, agora voltamos à vida normal? Entende o que eu quero dizer? Deus conhece tudo, e o intercessor que ora com grandeza de alma, como ouvimos na pregação agora, ele está interligado com Deus, e Deus revela para ele tudo o que Deus tem no coração. Amós 3,7: Deus não faz nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos. E é dentro desse princípio, meus irmãos, que nós queremos trazer o ministério de intercessão. É para esse nível que você precisa pedir a graça de Deus para você chegar, porque isso é uma conquista. Nós estamos ouvindo falar de intercessão profética. Tivemos um encontro nacional agora, e Deus está nos dando essa graça de atingirmos o nível profético da intercessão. Nós vamos ouvir sobre isso ainda hoje, na tarde, período da tarde. Mas para atingirmos o nível de intercessão profética, é preciso antes saber tudo aquilo que você ouviu agora, que você foi escolhido, que você não está na intercessão apenas porque você decidiu, apenas porque alguém te chamou. Porque se você parte desse princípio, você fica limitado. Então Deus está dizendo para você: se você está hoje aqui, é porque Ele assim o quis. Amém? Marcos, se eu não me engano, 16:13, se eu não me engano, não quero errar aqui a passagem não, mas a palavra vai dizer assim: Deus chamou os discípulos porque quis. Ele chamou aqueles que Ele quis. Eu acho que é Marcos 3,13. Chamou os discípulos, chamou aqueles que Ele quis. O critério de Deus de ter chamado você é o fato de Ele ter quisto. Você sabe daquela frase célebre do Brasil? Filo porque quilo. Então Deus te chamou porque Ele quis. 13, né? Marcos 3,13. Não estou tão ruim assim na Bíblia, né? Depois subiu ao monte e chamou os que Ele quis. Obrigado, Helena. Marcos 3,13. Então diga para o teu irmão assim: olha, Deus chamou você a ser intercessor ou intercessora, e Ele o fez porque Ele quis. Amém? Agora eu pergunto para você: Deus teria, vamos dizer assim, a prerrogativa de chamar você? Sim ou não? Deus tem o direito de chamar você? Mesmo você sendo a tralha que é, a desgraça que somos, né? A miséria que somos, ainda assim, Deus quis chamar? Sim. Ele chama aqueles que Ele é, e os que ouvem a voz de Deus. Graças a Deus você ouviu a voz de Deus e você está aqui. E posso dizer para você: você hoje é muito melhor do que o dia em que você disse o sim para Deus. Porque Deus não nos deixa de capacitar. Deus não nos deixa de capacitar. Louvado seja Deus. Deus não nos coloca em fria.
Se Deus te chamou, meu querido, minha querida irmã, é porque Ele tem uma missão para você, uma missão muito bem definida. E essa missão nós dizemos é para salvar almas. E se Ele te chamou para essa missão impossível, Ele não te deixa na mão. Ele mesmo tratará de cumprir na tua vida todas as promessas para que você tenha êxito no seu ministério. E se você crer, você verá maravilhas, porque Deus está ao teu lado. Ele te chamou, te capacita e te dá condições e poder para realizar aquilo que Ele te chamou. Eu acredito que quando nós fomos batizados, nós fomos chamados por Deus a essa missão. Jesus fala lá no último capítulo, nos últimos versículos, capítulo 28 de Mateus: ide por todo mundo, e proclama a boa nova, ou seja, salve almas, leve essa boa nova para salvar almas, ou melhor, para trazer as pessoas a uma situação de decisão, de querer a proposta salvífica que Jesus alcançou na cruz. Todos nós precisamos decidir em vida. Então Deus nos chamou a isso. É uma proposta um pouco ousada, né? Porque quando Deus nos chamou, o campo de missão até nesse momento era a igreja, era o mundo todo. Nós poderíamos nos perder nessa dimensão. E o que Deus faz? Deus vai nos capacitando, Deus vai afinando o chamado. Então o Senhor te permite, por exemplo, é uma opção entre muitas na igreja, de colocar você dentro de um movimento eclesial, que é chamado aqui no seu caso, no meu, de quê? Qual é o movimento eclesial que você participa? Não, movimento, renovação carismática. O intercessor não pode ignorar esse fato. Você é intercessor, mas aonde? Na renovação carismática católica. Antes de ser intercessor, você é membro de um movimento eclesial chamado Renovação Carismática Católica. Isso tem que ficar muito latente dentro da sua alma. Então Ele te permitiu estar dentro de um movimento. Ora, quando nós entramos no movimento, a missão fica um pouco mais restrita, mais possível de agir. Ou seja, as regras ficam mais específicas. Então, se você ver o objetivo e a missão da renovação carismática, você vai começar a ver como que Deus te chamou a salvar almas, dentro daquilo que a renovação carismática pretende fazer, que é evangelizar com renovado ardor missionário, levando as pessoas à experiência do batismo no Espírito Santo. É isso que você precisa fazer. Se for só carismático, ora, mas para outros Deus afina ainda mais o seu chamado. Então Deus diz assim: bom, além de você ser católico, você é da renovação carismática, agora eu te coloco em um serviço específico. Que serviço é esse? Agora sim, intercessão, intercessora. Dentro desse ministério de intercessão, você vai ter ainda a definição mais específica ainda de como você vai salvar almas, entende? Como é que você salva a alma? Como é que você exerce o seu chamado do batismo? Agora, tendo toda essa linha de definição, como é que você vai atuar? Pregando pelo mundo afora? Cantando pelo mundo afora? Não, você vai ser o quê? Intercessor. E é assim que você vai exercer o teu ministério, sendo intercessor. Então, eu imagino assim: Deus chamou cada um de nós. Você não lembra, porque Deus tirou a sua lembrança. Quando você foi batizado, crismado, entrou na renovação carismática católica, você lembra o dia? Quando que você entrou na renovação? Lembra o dia? Ok. Você lembra da pessoa que foi responsável naquele dia, que pregou para você, ou que cantou para você, ou que orou por você? Lembra? Sim ou não? Sim. É bom você lembrar e rezar por essa pessoa, porque ela foi instrumento de Deus na tua vida. Depois você entrou e foi chamado a ser intercessor. Lembra do dia, irmão?
Ou é um fato tão insignificante que você nem lembra? Lembra? Pois bem, o que Deus fez com você? Deus te chamou para perto, botou você no peito dele e disse assim: olha, eu tenho uma missão para você. Você aceita? Nesse sim que você deu, você teve esse bate-papo com Jesus. Você não lembra, porque ele tirou a nossa memória, a gente não pode lembrar desse fato. E aí ele disse assim: olha, eu tenho uma missão para você. Você aceita? Você disse sim. Daí ele disse: a missão que eu tenho para vocês é de vocês levarem todas as pessoas a aceitar a salvação que eu conquistei na cruz. Você concorda e aceita? Concordo e aceito. Você falou para Jesus. Daí ele disse assim: olha, então eu vou te dizer quais são as almas que eu quero que você leve para o céu. Aí ele pegou um cajado com você junto e fez um círculo. E ele disse assim para você: todos os que estiverem dentro desse círculo é missão sua. Aí você olhou: nossa, é muita gente, Jesus. E ele falou: de fato, é muita gente. A messe é grande, os operários são poucos, fazer o quê? E ele perguntou: você aceita? E você disse o quê? Sim. Isso, sim. Aí Jesus disse assim: então tá bom. Então esses aqui são os que você precisa levar para o céu. Aí você ficou olhando aquelas pessoas o máximo que podia para tentar lembrar do rostinho delas. E daqui a pouco você se viu sentado na cadeira lá, naquele momento da música, até você estava chorando, aquela coisa toda, sentiu Jesus chegando ali, mas já não lembra de mais nada. Mas ele disse para você, e eu quero lembrar você, que haveria momentos em que ele iria mandar pessoas para lembrar você daquela conversa que está acontecendo agora. E ele alertou cada um de nós: você não vai lembrar de nada, mas se alguém falar, acredita. Então eu quero dizer para você, Jesus teve esse bate-papo contigo. Aí você não lembra de quem é, né? Lembra de alguma? Parece que é uma coisa assim: poxa, Jesus me botou numa fria. Não, mas ele também disse assim: olha, fique tranquilo que eu vou dar todo o apoio para você. Se você orar, se você estiver na minha presença, você não vai errar nenhuma alma. Mas a gente ainda fica assim, meio, nós somos de barro, né? Meio sem saber para quem que nós devemos interceder. Aí eu tenho um conselho que eu quero dar para você. Você aceita? Sim. Pois bem, se você não sabe todos os que estão ali dentro daquele círculo, atira em todos. Atira em todos que você vê. Todos que você vê. Porque se você fizer assim, certamente você vai atingir a tua meta. E mais ainda, você vai ajudar um outro a atingir a meta dele. Porque, irmãos, vai chegar um dia em que você vai partir dessa vida. Ou você acha que vai viver para sempre? Sabe por que isso vai acontecer? Porque você vai morrer. Você sabia disso? Eu queria dar uma boa notícia para você: você vai morrer mesmo. Aleluia! Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, saiba que você vai morrer. Isso. Não te esqueça disso. Você vai morrer. Isso. Muito bom. Que boa notícia, né, irmãos? Vamos aplaudir isso, nós vamos morrer. Oh, glória! Só carismático que aplaude isso, né? Mas é um fato verdadeiro. Tinha uma ordem religiosa de monges que quando eles iam dormir, eles não diziam boa noite, eles diziam assim: que você tem uma morte santa. Porque eles não sabiam que ia acordar no outro dia. Amados, o fato de saber que nós vamos morrer muda a nossa vida. Então você vai morrer. Quando você morrer, você vai adentrar a essa realidade que você não vê, que nós estamos assistindo aqui para você, que existe. Se nós olharmos com o olhar espiritual, nós haveríamos de ver as grandezas espirituais que estão aqui agora. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Então aqui, se tiver 1000 pessoas, no mínimo 1000 anjos estão aqui dentro. Ô glória, né? 1000 anjos aqui dentro. Alguém pode alguma coisa com 1000 anjos? Não. Mas às vezes a gente não vê. Além dos anjos, Deus libera poder e graça. A graça de Deus está fluindo aqui sobre nós. A misericórdia de Deus
ela entra nesse espaço, irmãos, e nós estamos impregnados pela misericórdia. Nós respiramos essa misericórdia. Deus derrama sobre nós a sua misericórdia incessantemente. E se nós tivermos olhar espiritual, nós haveremos de ver. São Paulo diz que nós vemos por uma penumbra aquilo que é espiritual. E nós temos a nossa vida aqui material, e somos muito material demais às vezes. São Paulo critica muito isso na carta aos Gálatas. Às vezes, para nós cremos naquilo que tocamos, que vemos, que sentimos, e temos uma dificuldade tremenda com aquilo que não vemos, não sentimos e não tocamos. No entanto, o que é eterno, o que é perene, o que vai ficar para sempre, é justamente aquilo que nós não vemos. Que interessante, né? Tudo que nós vemos aqui, Eclesiastes vai dizer, é vaidade, vai acabar. Por exemplo, olha as coisas em volta, bonito, as pessoas, que linda que é a pessoa que está próxima de você, olha que beleza, olha que beleza, que maravilha que é essa pessoa, né? Glória a Deus. Tem gente cobrindo o rosto assim, você é linda mesmo. Você consegue ver e se encantar. No entanto, São Paulo diz em Coríntios 2 que nós vamos adentrar numa dimensão em que encontraremos coisas que olhos humanos jamais viram e ouvido humano jamais ouviu, aquilo que Deus preparou para os que entrarem aí. E tudo isso que nós vemos aqui, irmãos, não se engana. É passageiro, é fugaz, é vaidade, é reflexo de luz. Você quer ver um exemplo? Fecha teus olhos um pouquinho, faça essa experiência. Fecha um pouquinho os olhos. Sumiu tudo ou você continua vendo as coisas? Sumiu. Pode abrir os olhos, por favor. Agora é possível abrir, mas vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais abrir. Teus olhos vão fechar para sempre. Sabe por quê? Porque você vai morrer. E quando isso acontecer, você vai ser colocado nessa dimensão espiritual que você não vê. E nesse dia, tudo vai ser desvendado. E você vai ver. Gente sonha com esse dia. No capítulo 14, versículo 2 do Evangelho de São João, Jesus diz que Ele vai para o céu e vai preparar uma casa para nós no céu. É reconfortante isso, não? Jesus diz que tem no céu uma casa para nós. Claro, guardando as proporções teológicas, não quero pecar teologicamente aqui, mas a Bíblia, na tradução Ave Maria, pelo menos diz: eu vou para o Pai preparar para vocês uma casa. Que bênção isso, gente! Então, como você vai morrer, não sei se eu já falei isso para você hoje, mas você vai morrer. E não se preocupa você que tem uma cirurgia marcada para o mês que vem, não vai ser o mês que vem que você vai morrer. Fica tranquilo, você ainda vai ter muito tempo aqui na terra. Você vai chegar na porta do céu. Irmão, eu quero aqui até lhes dar um alerta. Você vai chegar na porta do céu e vai encontrar São Pedro. São Pedro, quando vê você, vai dizer assim: sente-se por favor na sala de espera que eu já lhe atendo. E você vai se sentar ali, no sofá branco, olhando para ele. Ele vai pegar aquele livro, vai começar a ler. Essa cena vai se passar com você, mas eu queria dizer para você não se preocupar, porque São Pedro está fazendo uma ceninha aí. Você vai para o céu. O que aconteceu? Quando você chegou, a primeira coisa que São Pedro tem que dizer é para Nossa Senhora: chegou mais um, chegou mais um, chegou mais um. Quando chega um intercessor ou intercessora, nossa, a festa é grande. E ele diz assim: chegou mais um intercessor ou mais uma intercessora, e aperta uma luzinha, um botãozinho que tem embaixo da mesa, você não vê, olha, estou apertando. E acende uma luzinha azul na casa de Nossa Senhora.
E ela diz assim: olha, segura mais um pouquinho aí, que eu já libero. E aí São Pedro continua te enrolando ali. De repente Nossa Senhora dá ordem: olha, pode abrir a porta. Ele foi aprovado, ela foi aprovada, ela vai entrar. Aí São Pedro diz assim: olha, tá vendo aquele portão? Sim, siga a luz. Aí você vai seguindo a luz, né? A luz vai entrar, vai chegar lá numa sala, porta fechada, e está escrito assim: entre. A hora que você abrir a porta, que você entrar, vai ser aquela festa. Oh, glória, você veio, que beleza, glória a Deus, glória, e todo mundo cantando, e as harpas dos anjos tocando, e as sinfonias do céu vibrando. Você está dizendo: nossa, mas isso tudo é para mim? Puxa, quanta gente aqui dentro. E Nossa Senhora chega até você, dá aquele abraço em você assim, e diga: vinde aqui, minha amada, meu amado, você foi fiel, veja aqui essas pessoas que estão aqui. Ela vai dizer aqui: sabe quem são esses? São todas as almas que por causa do teu ministério vieram do céu. Eu queria que você conhecesse todas. E você vai começar a olhar. Você vai começar a olhar aquelas pessoas. Nossa, quantas pessoas, e todos ali muito agradecidos a você. Vai ter pessoas assim, lá de olhinho puxado, falando chinês. Lá no céu você vai entender tudo, né? As línguas lá. Você vai dizer: nossa, mas onde você morava? Eu morava lá em Xangai. Ele vai dizer assim: puxa, aquele dia que você foi interceder, lembra aquele dia que chegou visita na sua casa e você não sabia se ia ou não ia, você resolveu